Olá, pessoal, tudo bem? Chegando aí à aula 10 do nosso curso de Desprendimento Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre amparadores e equipe extrafísica. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Espero que todos estejam vendo. Então, pessoal, o que temos para hoje? Amparadores e equipe. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Dentro desse assunto, dessa aula, na verdade, ela era uma aula única que a gente acabou dividindo e então, hoje a gente vai falar sobre amparadores propriamente dito, sobre equipe extrafísica, sobre assediadores e sobre orientador evolutivo, ou orientadores evolutivos. Então, nesse contexto, a gente começando por amparadores, a gente vai precisar relembrar alguns conceitos, ou, na verdade, aprofundar um pouco nesses conceitos, né, que a gente já falou, a gente já conhece. Tem um que a gente pouco fala, mas que a gente hoje vai falar sobre as dessomas, ou as nossas mortes. Para a gente poder falar disso, a gente tem que lembrar lá da primeira aula do paradigma consciencial, né, da evolução dos paradigmas, das verdades relativas de ponta e não de verdades absolutas. Quando a gente fala que no universo, de forma simplista, a gente pode dizer que tem duas coisinhas: consciências em evolução e energia. E essas consciências, dependendo do plano físico onde elas forem desenvolver a sua expansão da consciência, sua evolução, que se faz necessário que ocorra em planos físicos, ela vai precisar de somas ou de corpos físicos diferenciados de acordo com o planeta onde ela habitar. Tá? No nosso caso do planeta Terra, o nosso corpo físico, o nosso soma, a roupa que a gente veste, é humanoide. Há pouco tempo a gente teve o filme, e que vai ter a continuação, né, dos filmes, que é o Avatar, né? Quando, inclusive, consciência que era deficiente física por um problema de uma guerra, de um ferimento de guerra, se não me falha a memória, é utilizado num experimento onde, para ir a uma outra dimensão, usa um avatar. E esse avatar não tem a formatação humanoide, e sim uma formatação adequada àquela dimensão e àquele planeta de habitação. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai entendendo que não é pensar, acreditar que o universo desse tamanho, como dizia Carl Sagan, né, é feito apenas para os seres humanos, é um pouquinho de ego, né, em excesso. O universo é infinito até onde a gente conhece hoje, né, ou seja, a gente não conseguiu. Por que a gente fala do infinito? Porque a gente não conseguiu ainda vislumbrar ou ter capacidade tecnológica de vislumbrar o seu fim. E a gente, por desconhecer isso, e por não termos junto a nós uma capacidade desenvolvida de uso de todas as nossas capacidades físicas e extrafísicas, nos limitamos a esse ambiente humanoide. Tá? Mas o que tem isso a ver com todo esse contexto de amparador? Quando a gente começa a entender que nós não somos esse corpo físico, e sim a consciência que o está conduzindo, a gente abre um leque gigantesco. E aí a gente entende que essa primeira morte, que é o descarte do corpo físico, é a primeira depuração de energias da consciência. Como assim, Francisco? Obviamente, quando você vai vivenciar uma experiência encarnada ou ressomada, ou uma primeira encarnação, ou ressoma num novo habitat, né? A gente está no período que a gente fala muito de transição planetária, então
se subentende o que é uma transição planetária. Alguns vão permanecer no planeta Terra. Outros vão vir transmigrados para o planeta Terra. E outros vão sair daqui para um novo planeta, aonde o plano físico é diferente, e aí você vai ter que ter uma roupa, um corpo somático, um corpo humano diferente, que pode não ter a forma humanoide. Só que quando você vive uma experiência encarnada, ela é forte. E tem que ser forte. Porque é nesse ambiente que você vai trabalhar a sua evolução, vai trabalhar a expansão da sua consciência, vai se tornar uma consciência melhor, mais evoluída. Então é óbvio que você vai criar laços muito fortes com o plano físico. Sempre lembrando que você, por essência, não é desse plano físico, e sim do plano extrafísico. Ou não é do plano físico, e sim do plano espiritual. Então, quando você passa pela primeira morte, ela é a sua primeira depuração de energia, que é realizada com o quê? Um desgaste, ou descarte, desculpa, do seu corpo físico. Simples assim. E de uma parte da energia do seu corpo energético, do seu duplo etérico, que é outro nome que se dá, do seu holochakra, que é conjunto de chakras, nomenclaturas que falam sobre o mesmo corpo. Aí a gente lembra lá também na primeira aula, quem não assistiu, quem está chegando hoje, vai lá no YouTube e assiste. Na proposta desse curso, tem um curso básico de entrada, que a gente começa a falar sobre desprendimento, a gente vai trabalhar com 4 veículos, sendo que a consciência que somos nós, vamos nos manifestar através dele. O corpo físico, o corpo psicossomático, o corpo mental, ou o corpo humano, o perispírito e o corpo mental. Ah, e quem é o quarto? O quarto é a bateria, é exatamente o energossoma, tá? Que aqui tem a figura do cordão de prata, porque ele é a extensão, o cordão de prata ele surge quando você sai projetado e ele então faz a interligação, ou seja, é uma distensão do corpo energético, porque uma parte do corpo energético vai ficar com o seu corpo físico, seu corpo humano, seu soma, enquanto ele está recarregando a sua bateria, enquanto ele precisa dormir, se for no período noturno. Ou, se for no período diurno, enquanto ele está ali disponível, recarregando as suas baterias. E a outra parte do corpo energético vai estar alimentando e sendo a ferramenta que permite a gente se manifestar através do psicossoma ou perispírito. Mas, Francisco, tem um tal de cordão de ouro nessa imagem aí. Lembra que a gente falou lá na aula também? É a energia mais sutil que nos interliga com o corpo mental. Então, a gente começa a entender que 3 corpos trabalham muito em conjunto, muito próximos, que nem aquelas bonequinhas russas, bem encaixadinhas, que é o corpo físico, o energossoma, ou duplo etérico, ou holochakra, ou conjunto de chakras, ou corpo de energias, e o perispírito, ou psicossoma, ou corpo das emoções. E aí um pouquinho fora, mas também no encaixe, o corpo mental. Por que no encaixe? Porque a gente trabalha no dia a dia, na vigília física ordinária, igual aquelas bonequinhas russas, um encaixado no outro, nos manifestando através de todos eles. Só que, obviamente, no plano físico, trabalhando muito mais com soma e com psicossoma. Por quê? No plano que nós estamos, ou até no nível evolutivo do planeta que estamos habitando, são aqueles veículos que a gente tem que trabalhar mais. Conforme você vai evoluindo na escala evolutiva, você vai sutilizando. Por isso que ali, aquele cordão de ouro, já tem uma representação similar ou parecida com o que a gente vê hoje naqueles símbolos de energia Wi-Fi, né? Do celular e etc. Então é muito importante esse conceito que a gente falou lá na aula, que a gente falou sobre, que nós falamos sobre corpos, né, veículos, que quando você começa a olhar a primeira morte com esse sentido, com sentido
de descarte mesmo de uma roupa que foi necessária para você singrar uma aventura encarnada. Desapego, né? Você está trabalhando o teu desapego. Não é o descarte como se você estivesse desprezando, não é nesse sentido. É exatamente o desapego. Porque a sua essência não é aqui. Então, por isso, que quanto mais você entende isso, quanto mais você não só entende, mas pratica isso, e aí olha como o ser humano, como a dinâmica pensada para a experiência é muito gratificante e com exemplos. A única certeza que nós temos quando nascemos, e isso independente de qualquer credo ou não credo, é que um dia a nossa jornada chegará ao final. Para alguns a gente não vai para lugar nenhum. Para outros a gente retorna para a pátria espiritual. Para outros a gente pode migrar para um outro planeta. Não importa. Mas a gente sabe que aqui no plano físico a gente tem um prazo de validade. Isso é fato. Agora, alguns encaram isso de uma forma mais serena, outros com dor. E aí você tem a vivência ao longo dos anos de inúmeros processos de desencarnação, de descarte de corpo físico, e cada um olha aquilo ali de uma forma diferente. Mas todos com oportunidade de aprendizado. Então, quando você começa a estudar e aí colocar esse conhecimento e entender que aquela consciência só apenas descartou um corpo físico, você não só vai se melhorar, mas como vai poder melhorar ela. Olha aí, o que isso... Eu começando a falar um hiperlink ou um link com o amparador. Interassistência. Por quê? Se ela não teve a oportunidade do nível de conhecimento que você travou, você pode, e aí daqui a pouco a gente vai chegar mais adiante, ajudar ela nesse momento, fazendo um papel de amparador intrafísico, assim como um amparador extrafísico faz. Então vamos lá mais adiante que a gente vai falando um pouquinho mais. Aí a gente falou lá também nessa aula dos veículos de uma segunda morte, que é a desativação do corpo energético, ou seja, do holochakra ou do duplo etérico. Nome, anclatura, como a gente fala, tem números. Segunda, a depuração de energias das consciências, liberando os restos energéticos do corpo emocional depois da primeira morte, que não foram descartados pelo apego à matéria. Eu gosto muito de citar aqui a história do filme Ghost, que fica marcado praticamente todas as gerações, até os mais jovens têm acesso a esse filme, né? Que é ele passa pela primeira morte, mas ele fica apegado, ele fica com os laços, com processos a resolver, até que ao final ele vai ao caminho da luz. Lembra? Da luz? Também, todos os filmes que tratam sobre experiências de quase morte, ou tantos outros, também o filme Os Outros, como a gente já falou aqui, com a Nicole Kidman, mas aí esse caso Os Outros, ele não apresenta muito esse caso da segunda morte, ele apresenta exatamente o caso das pessoas que passam pela primeira e, por ficarem apegadas, não seguem adiante, e a gente vai falar mais adiante um pouquinho. A segunda morte é aquele caminho, ele foi para a luz. Ou seja, ele se desapegou plenamente, ele descartou o restante de corpo energético, aquele corpo energético que era necessário para manter ativo o seu perispírito. Então, Francisco, espera aí. Então você está dizendo que quando eu passo pela primeira morte, eu descarto o meu corpo físico e uma parte do meu corpo energético. Isso aí. Aí, quando eu vou para a segunda morte, eu descarto todo o restante do corpo energético que eu tenho e fico com o meu corpo mental e com o meu perispírito. Mas como é que eu vou manter o meu perispírito? Com aquela energia sutil que está interligada com o corpo mental. Que é essa daqui, ó, que aqui está escrito cordão de ouro. Enquanto eu não passar pela segunda morte, eu fico mantendo a história da minha última encarnação. E aí, quando eu passo, eu esgoto toda a minha energia vital, todo o restante que eu tinha de bateria,
de energossoma que foi me disponibilizado para a experiência encarnada. Aí a gente bota aqui um número, né, 3 dias, que é o número que se trabalha, em média, aí, com as experiências de cunho científico e religiosas, tá, gente? A gente encontra essa referência aí em ambos os campos de pesquisa, e filosóficas também, tá? Eu acho que ficou entendido ou ficou claro para vocês, tá? Mas a gente vai aprofundando se tiver. Por isso que essa aula acaba sendo dividida em 2, e a gente volta a alguns conceitos, acaba sempre voltando, e também sempre lembrando de vocês poderem mandar as perguntas para a gente, que a gente sempre vai estar respondendo. Aproveita agora e dá um curtir aí, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho, tá bom? Eu botei aqui, até botamos aqui para menos imaturos, eu não estou querendo colocar isso muito a fundo, não. Mas o que acontece? Quanto mais você estuda, e mais do que estudo, quanto mais você estuda e coloca em prática, aí o professor Valdo até trouxe o neologismo teática, ou seja, eu colocar a teoria na prática, porque não adianta a gente ficar só estudando, galera, e não praticar, tá? Isso não leva a lugar nenhum. É a partir da prática de todo o nosso conhecimento que a gente vai melhorar. Você passa por essa segunda morte de uma forma mais rápida, né? E mais simples. E aí você já começa jogando, já vai para o plano extrafísico. Como eu gosto de citar, né? Eu cito sempre também filmes, cito novela, né? Não é que seja noveleiro, não tem nada contra ninguém que seja noveleiro, não. Porque uma das novelas que mais me marcou e que eu gosto até pelo tema foi A Viagem. Eu vi a segunda versão. Mas eu também me marcou no seguinte sentido. Eu não me vejo igual a Diná e o Otávio, os mais jovens, né, que não viu, busquem na internet, ficar ao redor de um lago ouvindo música. Né? Eu quero igual a mais ou menos, chegar e ir para uma sala de aula e continuar estudando, me preparando para o próximo desafio. Que o livro nosso lá, e tantos outros livros, ou até o filme nosso lá traz, mas tem outros filmes aí que também trazem esse nível de entendimento, né, que a gente pode trazer aí. E o que é a terceira morte? É uma coisa que a gente fala muito pouco, né, que é a desativação do perispírito, do corpo emocional, do psicossoma. Pô, Francisco, como assim? Bom, a lógica da reencarnação, a gente vai chegando, é que a gente chegue a um ponto, como eu gosto de dizer, que a gente volte à nossa essência, volte a ser bolinha. Uhum. E aí, lá, quem está chegando hoje, ou quem chegou recente, não viu lá as primeiras aulas, é óbvio que, principalmente no lado oriental do planeta, Terra, já se estuda subdivisões do corpo mental, tá? Mas, para o foco desse curso, a gente se restringe no corpo mental por si só, tá? E esse corpo mental, quando a gente volta a ser bolinha e acaba o ciclo reencarnatório, ou seja, a gente não precisa mais do psicossoma, porque nós já chegamos a um nível de entendimento segundo esse paradigma para o planeta Terra, no nível que o planeta Terra está máximo, a gente volta a ser essa bolinha, passamos a ser consciências livres. Livres de quê? Livres do ciclo reencarnatório. E aí vamos para novos desafios. Aí você deve estar aí do outro lado perguntando assim, por que desafios, Francisco? Não me pergunta, filho. Por quê? Eu não vou me negar, porque eu não vou falar sobre uma coisa que eu não tenho conhecimento. Aí não tem conhecimento, por quê? Porque você não estudou. Olha só, eu estou me preocupando em entender essa dinâmica. Nós utilizamos muito pouco percentualmente a nossa capacidade mental do nosso cérebro humano. Temos ainda muito poucas sinapses estabelecidas para entendimento. Como é que eu vou querer me preocupar hoje com o que acontece depois de eu ser bolinha, se eu ainda nem consigo ser uma consciência melhor no meu dia a dia? Então, esse campo de pesquisa, existem pesquisadores estudando isso, e não é de hoje, desde a Grécia Antiga, desde que o mundo é mundo,
e em todos os campos, filosóficos, religiosos, científicos. Mas são pesquisadores, ainda a nível de pesquisa. Que não é o caso do nosso curso aqui. O que a gente quer? Melhorar a nossa defesa energética, porque a gente vai estar se autoconhecendo melhor, e utilizar a ferramenta do desprendimento espiritual, projeção astral, viagem astral, não importa o nome, ou projeção lúcida, para a minha evolução de uma forma mais rápida, para que eu chegue à bolinha o mais rápido possível. E aí, quando eu chegar à bolinha, eu não tenho que mais me preocupar. Aí eu vou me preocupar. Tá bom, eu como bolinha, o que eu posso fazer para melhorar? Legal? Então eu faço isso de uma forma bem simples. Então, quando a gente falar em terceira morte, seria o descarte do psicossoma. Pelo ideal, pelo mundo ideal, a gente, quando vem para a primeira experiência encarnada, deveria vir com um soma, um energossoma novinho e um psicossoma novinho, ou seja, um perispírito. Só que, na dinâmica de reencarnação, esse psicossoma, ou esse perispírito, deveria nos acompanhar durante toda a existência. Nessa existência múltipla, de múltiplas vidas no planeta Terra. Só que isso não acontece. Até porque muitos de nós já fomos transmigrados. Então, o que acontece estatisticamente de uma melhor, mais corriqueiramente? Você tem descartes do corpo físico rotineiros a cada 80 anos, no caso da média que a gente está falando aqui do Brasil, e aí de um país para outro tem uma diferença de média de vida, de expectativa de vida. Então você já vê, então quem vive mais, não tem nada a ver com a evolução, mas expectativa do ambiente onde foi criado, aonde me propicia viver mais ou menos, ou seja, um desgaste de corpo físico, em média, a cada 80 anos, hoje no Brasil, já foi menos isso. Quando eu descarto esse corpo físico, eu descarto junto com ele uma parte da energia que o alimentava para a experiência em vida, e, passando pela segunda morte, o restante da energia me mantinha com aquele psicossoma e o corpo mental. Enquanto esse psicossoma tiver capacidade de replicar um corpo físico legal, eu continuo com ele. Quando ele já estiver muito desgastado, e aí por que ele vai estar desgastado? Por imaturidades nossa na experiência encarnada. Eu tenho a oportunidade de tempos aí, eu não vou tecer comentários sobre de quantos em quantas vidas eu vou trocar um psicossoma, porque cada um tem o seu tempo. Num processo como transmigração entre planetas, transição planetária, eu posso ir para um outro planeta onde eu vou precisar de um psicossoma novo, porque lá a forma humanoide não vai ser adequada ao ambiente físico, CNTP, condições normais de temperatura e pressão daquele planeta. Então pode ser até um humanoide, mas com uma cabeça maior, ou com uma altura maior ou menor, entende? Então aí eu posso até, porque posso até ter um psicossoma diferenciado e receber por causa de uma transmigração. Bom. Agora, o porquê disso? Porque é do psicossoma ou do perispírito que se molda, que se constitui o corpo físico. Fala. Resumindo, então, né, para fechar esse tópico. Primeira morte, você descarta o corpo físico. Segunda morte, você descarta o corpo energético, que é esse daí que estendido também forma o cordão de prata. Todas as vezes que você dessoma, desencarna e ressoma, reencarna, você ganha um novo corpo físico e um novo corpo energético. Terceira morte, você vai descartar o perispírito ou psicossoma, quando você não precisar mais encarnar no planeta Terra. Então, você descarta o corpo físico, descarta o corpo energético, desencarna. Ressoma, novo corpo físico, novo corpo energético. Dessoma, descarta o corpo físico, descarta o corpo energético. Ressoma, novo corpo físico, novo corpo energético. Então, você vai trocando somente esses dois veículos até que você já aprenda tudo o que tem que aprender aqui no planeta Terra.
Então, você aprendeu tudo, você não vai precisar encarnar novamente, aí você passa pela terceira morte, você descarta o psicossoma. Não é isso? Isso aí, tá? Alguns podem estar se perguntando, mas não é no psicossoma? Você falou que o psicossoma vai moldar meu próximo corpo físico, e aí esse corpo físico, e a energia? Você vai ganhar uma bateria nova do celular. Novinho, tá? E aí alguns conservam melhor do que o outro, e aí por isso que tem a expectativa de vida alterando. Obviamente, com o avanço da ciência, da tecnologia, dos cuidados, da informação, da maturidade dos seres, o que acontece é a expectativa de vida do corpo físico aumenta. Tá? E aquele caso que o fulaninho nasceu com sopro no coração e aí foi fazer uma teoria de vida passada e descobriu que tinha morrido numa das vidas passadas e aí ficou marcado no perispírito com um tiro. É isso mesmo. Tá? Só que às vezes a gente faz tanta besteira que o perispírito fica todo, imagina, todo perfuradinho, que aí não dá mais para moldar uma coisa. Então a gente já ia nascer cheio de problema. Tá? Então, por isso, é uma das opções. Bom, já que já resumiu bem isso aí, esses 3 conceitos são importantes, porque quando você começa a entender bem isso, você começa a entender a sua essência, ou a nossa essência, que nós vivemos uma experiência encarnada. Eu gosto muito também do exemplo do mergulhador, que para ir a altas profundidades precisa de uma roupa adequada. Por quê? E se você olhar no meio da noite, uma roupa de um escafandro de um mergulhador, a primeira coisa que você vai falar, que monstro é esse? A mesma coisa, o homem na Lua. Agora estamos voltando à corrida, né? A corrida não, a pesquisa lunar. Tivemos o lançamento recente da primeira empresa fazendo isso de cunho privado, né? Em parceria com a NASA. E aí você vê a evolução da roupa do astronauta, tá? Então, por aí você vê que para eu viver uma experiência física, ou seja, no plano físico, na mesma dimensão que a gente, mas num outro planeta, eu preciso de uma roupa especial. Aqui no mesmo planeta, para ir numa profundidade, eu preciso de uma roupa especial. Quanto mais para transitar por outras dimensões. Mas a nossa essência, o grande ganho é que o perispírito, o psicossoma, ele se adequa muito mais. Então, qual é a vantagem de você praticar o plano, o desprendimento e ter o domínio? Que você vai passear pela sua essência, podendo ir até outros planetas, sem sofrer as influências do corpo, do plano físico. Então, você dinamiza muito a sua evolução. As oportunidades evolutivas vão surgindo, porque aí você vai estar entendendo com quem você está interagindo e você vai estar interagindo com os seus amparadores e também com aqueles mais imaturos. Tá? Então, eu marquei aqui que a nossa essência é voltar... Os mais imaturos que são, na verdade, o grande desafio. Exatamente. Para a gente. Porque assistir quem a gente gosta, quem a gente ama... É muito fácil. Quem é fácil assistir, é fácil. Difícil assistir aquele mais imaturo. Então, vamos lá. Falando nisso, entendendo e reforçando a nossa essência, o que é um amparador? Não importa o nome, tá, gente? Anjo da guarda, guia, mentor, por que eu estou botando... E até aquele que não acredita, não tem crença nenhuma. Gnósticos e agnósticos, não importa. A gente coloca nessa classificação exatamente o quê? Um espírito auxiliador, benfazejo, técnico, muito próximo à pessoa amparada ou de várias consciências ao mesmo tempo, quando juntas ao nível de evolução e o trabalho, chamados pela evocação espontânea ou por uma prece. Mas aqui está muito religioso. Não está só religioso, não está filosófico, está técnico, está científico, ou seja, são todas aquelas consciências mais amadurecidas que nós. Mas sempre lembrando, todos eles, sempre que interagem conosco eu falo nós, todos colocam, você é capaz de, porque eu já fui igual a você. Eu já vou, se você quiser pegar pelo lado ocidental, um grande mentor, Jesus, e ele quando vinha e falava, olha, vocês podem fazer o que eu faço. Vai para o lado oriental, Confúcio,
Confúcio, Zoroastro, todos eles falam, amigos, vocês têm que evoluir, têm que caminhar com as suas próprias pernas. Ninguém nunca colocou, você nunca vai chegar ao que eu sou. Não é. O processo evolutivo universal é das consciências. Então, os amparadores verdadeiros, aqueles que nos amparam, que jogam junto com a gente, trabalham igual uma equipe. Então, eles atuam por uma influência sempre benéfica em toda a vida da pessoa, acordada ou quando fora do corpo, assumindo sempre, nessa comunicação, uma aparência que facilita. Então, por que é importante isso? Não tem amparador que não vá querer o que seja melhor para você. Eles podem nos ajudar no descarte do corpo físico. Como a gente deu exemplo, né? Nós podemos já começar a atuar assim, mostrando para aquelas pessoas que estão sofrendo num desencarne de um parente, dizendo, olha, ele voltou à essência dele. Então, nós podemos atuar no nosso dia a dia fazendo o que o amparador, no plano espiritual, vai estar fazendo. Então, naquele exemplo que eu falei no início da aula, que a vida nos dá a oportunidade, quando você começa a entender e vai a um velório, a um enterro, e você acaricia o coração que está sofrendo, explicando, colocando, dando amparo, dando amor, não é descendo pela goela, mas dando carinho e falando, olha, ele vai continuar, ele está voltando à essência dele. Do outro lado, quando você começa a fazer isso aqui no plano físico, o amparador chega do outro lado e auxilia nesse descarte. Auxilia nesse descarte. Quem tem já a habilidade da projeção lúcida pode sair do corpo e ver. A gente tem vários relatos. A recepção, como é da consciência quando passa pela primeira morte. Não precisa, ainda que tenha inúmeros relatos contados em livros, não precisa ler num livro, você pode vivenciar e ver isso, tá? Somente raras pessoas podem ter mais de um amparador, porque, na verdade, o amparador vai aparecer por um trabalho que está sendo feito em equipe. Ou seja, Francisco, você está querendo dizer que se eu botar a mão na massa, for estar trabalhando, além de ter aquele amparador que está mais próximo ao meu dia a dia, relacionado ao meu plano de vida, à minha programação existencial, eu posso ter um suporte maior? Lembra do técnico ali? Se você está fazendo uma atividade técnica específica, você vai ter a proteção específica para aquele exercício que você está fazendo. Desde aquilo ali seja feito para uma boa intenção. Agora, sempre lembrando aqui uma coisa, e que aí é que às vezes a gente não entende. O amparador, ele está sempre com a influência benéfica, mas essa influência benéfica não é egóica, não é para mim, é que seja resolvida aquela questão ou aquela situação com o melhor para todos. Porque sendo resolvido para o melhor para todos, mesmo que não seja aquela solução que eu inicialmente achava que era melhor, vai me beneficiar no meu processo evolutivo. Ih, Francisco, deu um nó na minha cabeça. Nós não temos a visão de conjunto de todos aqueles que estão ao nosso redor e que vai impactar o resultado daquela situação que a gente está vivenciando. Então é para a gente refletir. Diante de uma situação, às vezes a gente quer muito uma coisa. Quer muito uma coisa. E aquela coisa a gente reza para quem tem uma crença forte, ou outro que não reza, mas que é do lado mais científico, fica focando ali qual a solução disso, e o outro que é mais filósofo fica filosofando qual seria o melhor caminho. Né? Não importa. E às vezes o resultado, a gente não... Vem um resultado que a gente fala assim, puxa, não entendi nada. Nunca pensei, mas na boa, foi a melhor solução. Sentido. Faz sentido, foi a melhor solução. Por quê? Porque nós não temos a visão de conjunto, porque a gente está, ainda que sejamos uma consciência, nós estamos restringidos pelo corpo físico. Volto ao exemplo da roupa de mergulho, da roupa do astronauta. Eles não ficam limitados nos movimentos deles? É o que o corpo físico faz com a gente. Por isso, a autodefesa energética, o trabalho energético flexibiliza os nossos veículos e a prática, diante das aulas que a gente teve
no término do bloco 2 desse curso, com as técnicas, com aquele roteirinho, você botando aquilo ali no teu dia a dia, você só vai ganhar. Agora, como o Francisco falou, é preciso da prática. Vocês precisam praticar. Não adianta saber tudo aquilo ali, vou esperar o curso acabar para praticar, vou esperar isso, e não praticar. Não tem que esperar o amanhã, tem que começar agora. E quanto mais rápido começa, melhor. Todos que ajudam espiritualmente, extrafisicamente, são amparadores? Será que são? Vamos ver. Há consciências que auxiliam, mas sem discernimento, que são levadas por algum tipo de apelo, seja afeto, por uma doutrina ou outro motivo de fundo emocional. Eles são capazes de recorrer até atitudes antiéticas, amorais, para ajudar a quem julga um merecedor, induzindo consciente ou inconsciente outras consciências ao erro ou à desinformação. Os amparadores, eles nunca são místicos ou preconceituosos. Se tiver qualquer um desse perfil, a gente vai estar falando de um guia cego. O guia cego é uma consciência sem discernimento, nem visão de conjunto, e com amadurecimento intermediário entre o assediador e o amparador. Ele não vai estar assediando a gente, ele vai estar na boa, achando que está ajudando, mas diante da visão dele. Isso aí. Então, é um processo evolutivo também. Por que é importante a gente entender isso? Quando você descarta o teu corpo físico, filho, passa pela segunda morte, ou pela primeira morte, você está no plano extrafísico, está no plano espiritual. E aí, se você não se tocar e ficar apegado aqui na troposfera, o que vai acontecer? Você vai estar perto dos seus, isso acontece muito no passado, né? Mas eu deixei meus filhos, ou deixei, aqueles também que são avarentos, deixei a minha casa, ai meu Deus, vai ter dinheiro briga. No colchão. Dinheiro no colchão. Cara, desapega, segue adiante. Que aí o que vai estar? Você vai estar ancorado aqui na troposfera. Então você não passou pela segunda morte, tá com a tua bateria ali, parcialmente, você não tem a mesma energia que você tinha com o corpo físico. E aí você vai estar querendo começar a atuar junto a quem você conhece, interferindo, dando dica. Lembra do Pateta, no desenho da Disney, com o anjinho e o diabinho? Aquilo ali, uma forma de você enxergar é que esse anjinho e esse diabinho sejam um guia cego, ora falando bem, ora falando mal. Mas por que hora ele vai falar bem? Porque hora ele vai estar alinhado com o amparador. Hora ele vai estar alinhado com o assediador. Ele está do lado dele mesmo, é o que ele tem a ganhar. O que é melhor para a gente? Se ele for ganhar mais estando do lado do amparador, ele vai ficar do lado do amparador. Um amparador, ele não vai trabalhar nessa forma. Ele vai sempre te dar a real, amigo. A real. Segue adiante. O assediador, não. Ele vai querer não, você realmente tem razão. Então, eu dei esse exemplo do Pateta com o diabinho e o anjinho, que também a gente pode colocar como o anjinho como um amparador e o diabinho como um assediador. Sim. É também uma outra visão. Só que o que é importante disso, e que a gente fala bastante, a Jaque fala bastante também, não tem como você não falar de assediador na boa, não falar de guia cego na boa, e só falar de amparador. Porque a interassistencialidade se faz pelo intercâmbio energético, o intercâmbio de vivências entre amparadores, assediadores e guias cegos. Para todo mundo aprender. Eu vou lembrar mais uma vez da novela Viagem. Quando há o desencarne da Diná, que ela vai para lá, fica em volta do lago com o Otávio, a preocupação dela sempre querendo o quê? Ajudar o irmão, que está no umbral, né? Só que se ela não aceitasse passar pela segunda morte, ela ficaria ajudando o irmão? Não, ela não entraria no umbral, não conseguiria entrar, também não seguiria na sua preparação e ficaria atuando como um guia cego, influenciando a família com dores, com saudade, né? Tanto dela quanto do irmão. Ao momento que ela segue adiante, passa por uma segunda morte, ela começa a ser preparada até o dia que ela vai uma primeira vez, se assusta,
A gente tem essa oportunidade quando a gente aprende a fazer isso agora. Isso. Porque se não aprender agora, no momento do desencarne, da dessoma, a gente vai ter que fazer. Ela se vê espantada vendo o irmão naquela situação, até que ela é qualificada e preparada. E quando ela é preparada, ela depois começa, até chegar ao final da novela, que já é na última cena, conseguir participar do resgate do irmão. Então, até para você ser amparador, você tem que se qualificar. E o primeiro caminho para ser amparador é você, aqui no plano físico, começar a atuar como amparador. Isso aí. E aí, através da prática do desprendimento espiritual, da autodefesa energética, você vai passar pela primeira morte, pela segunda morte, e vai já entrar em campo para jogar. Não vai precisar de muita preparação. Tem um relato que eu também não vou falar muito aqui, que está disponível na internet, da transição da Lady Di em relação ao amparo nessa dessoma, na primeira e na segunda dessoma, feito pela Madre Teresa de Calcutá. Pesquisem que vocês vão ver. São seres que já chegaram trabalhando. Tá? Não acreditem em nada. Façam as suas experiências. E aí você está falando, então, se eu posso atuar como um amparador, mas como é que eu faço para ter um amparador? Todo mundo tem amparador? Não. Não necessariamente, tá? Mas eu não vou descer muito nessa seara aqui. Até na aula presencial a gente não aprofunda, né? Mas o que é importante? Se eu boto essa pulga atrás da orelha para vocês, todo mundo tem amparador, eu falo, em vez de botar por aí, o que eu preciso fazer para ter um amparador? E tem uma outra coisa também. É porque, como a consciência ainda não sabe diferenciar amparador de guia cego e de assediador, então coloca tudo no mesmo saco e acha que é amparador. Mas o amparador, ele está sempre do lado de quem está preocupado, querendo ajudar, assistir o outro, sem um retorno. Isso aí. Por isso é que a gente coloca que nem todo mundo tem um amparador. Pode ser que do lado daquela pessoa não seja um amparador, seja um guia cego. E o guia cego é aquela consciência que vai querer algo em troca. Agora, uma grande forma da gente ver isso é a gente pensar na gente. Quando é que a gente tem postura de guia cego? Às vezes a gente pode se oferecer para ajudar alguém e está se comportando como um guia cego, está esperando um retorno daquilo ali. A gente, na aula presencial, a gente tem a oportunidade dos filmes. A gente já falou até aqui dois que a gente usa muito, já usa há anos. E por que a gente usa há anos? Porque ele é muito didático, o conteúdo. Um é o Morrendo e Aprendendo, e o outro é o Defending Your Life, que é Um Visto para o Céu. Você consegue enxergar ali posturas de amparo, de amparador, posturas de guia cego e posturas de assediadores. Gente, são diferentes níveis de maturidade. Aí, antes que vocês me perguntem, mas então você está dizendo que não tem mega assediador? Não estou descendo nessa seara, tá? Mega assediador existe, como existe mega amparador. Então, não é essa discussão, eu estou no base. Na base, né? Lá quando era criança pequenininha, lá que nem aquele comediante falava, lá, para você chegar a mega amparador ou mega assediador, você começa pequenininho. Então, na interassistência, você passando a atuar, e eu estou focando muito nisso, eu não estou preocupado se eu tenho amparador, eu tenho que saber o seguinte, o que eu preciso fazer para eu ter um amparador? Porque quando a consciência está preocupada se tem amparador, ela ainda está focada no ego, no egão, ou seja, eu preciso de um amparador para me ajudar. Ela não está focada em assistir o outro, e sim nela mesma, em ter uma ajuda. E a evolução só acontece pela interassistência. Lógico, tem traços que são egocármicos que nós temos que trabalhar. Tem traços grupocármicos e tem traços policármicos. A gente vai ter uma aula que vai falar sobre isso. Traços fardos e traços forças. Nossas qualidades, nossos defeitos que vão levar a gente no processo evolutivo.
Mas o mais importante, que a gente está tentando deixar claro para vocês, que ao momento que você tem esse corpo físico, ou já não o tem, ou está projetado, você já pode e deve atuar afinizado com amparadores. Não dá mais para a gente, em pleno século XXI, só pedir soluções. Já está na hora de a gente, algumas coisas, resolver. Porque Sim. estão a nosso nível de resolução. Então, eu não estou preocupado em saber se eu tenho amparador. Eu estou preocupado em saber e querer aprender o seguinte: qual o caminho para eu ter amparador? Uhum. Eu não quero provar se eu tenho ou não. Eu quero... Bom, o que eu preciso fazer? Então, vamos lá. Tem uma receitinha aí de bolo? Tem. Algumas atitudes positivas ou condutas técnicas. Nessa dimensão, no plano físico. Opa, então, se eu tenho dúvida aqui, meu anjo da guarda me largou, será que ele largou mesmo? Ou será que você já teve ele ou nunca teve e agora você pode vir a ter? E tem uma coisa também, o amparador, ele trabalha ombro a ombro, Ombro a não ombro. tem me largou. Não tem. É o mesmo nível. É o mesmo nível. Auto-organização, com hábitos e rotinas úteis. Já me perguntaram a gente já respondeu. O que seria uma rotina útil? Rotina que seja produtiva para o seu dia a dia. Que seja qualificadora da sua consciência. Simples assim. Simples. Máxima coerência ética em todas as nossas ações. Não dá mais, como a Jaque fala, para a gente ficar apontando o erro dos outros. Falando mal dos outros, não dá. A gente tem que ser o exemplo. Isso aí. Que pelo exemplo, e parar de se incomodar com o erro dos outros. O outro vai errar. O que você pode ajudar ele é mostrando para ele a forma correta de fazer. Através do seu exemplo. Através do seu exemplo. Estado vibracional, quando eu falo EV aqui, é se preocupar com a sua energia. Por que eu botei EV, ou botamos o EV? Porque é a ferramenta que a gente apresenta desde a primeira aula. É cuidar da sua homeostase, ou seja, do equilíbrio de todos os seus veículos, principalmente do seu corpo energético. Sim. É cuidar dos seus chakras, desbloquear, mantê-los desbloqueados sempre. Sempre. Ampliar nossa sinalética energética para a psíquica pessoal, SPP. A gente vai ter uma aula sobre isso. Porque quando a gente amplia, significa que a gente está vindo de uma auto-organização, trabalhando com coerência ética as nossas ações, trabalhando as nossas energias e ampliando as nossas sinaléticas, nossas percepções, vivendo não apenas no plano físico, e sim no plano extrafísico. Quando a gente fala de ampliar, é ficar atento. Mal a gente fica atento no nosso dia a dia, é deixar de ser robô, de ser levado, deixa a vida me levar, eu adoro o Zeca Pagodinho, mas não é para isso. Ou também da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, não dá mais para isso, tá? Assistência voluntária. Não tem como você ter um amparador junto a você se você não ampara ninguém, amigo. Se você só está focado em você mesmo. Ah, Francisco, então você está dizendo... Eu nunca fiz trabalho voluntário, então não tenho amparador, não. É isso que eu estou falando, tá? Mas eu não estou preocupado se eu tenho anjo da guarda ou se eu não tenho, se eu tenho amparador ou não estou. Eu estou preocupado com o seguinte, daqui para frente, adquirir esse conhecimento, eu vou para colocar esse conhecimento na prática. Tá bom. Ok. O que eu preciso ter para ter alguém com uma visão de conjunto maior, porque não está restrito pelo campo físico, pelo corpo físico, que possa me ajudar nos meus processos de tomada de decisão? Eu tenho que me auto-organizar, eu tenho que ter atitudes éticas, e aí eu estou botando ética, mas seria cosmoética, ampliando, que meu impacto aqui não atinge apenas o planeta Terra. Estado vibracional, ou seja, dominar minhas energias, e aí, dominando as minhas energias, ficar atento ao que é meu e o que não é meu. Isso é tão importante. E praticar. Obviamente, o professor Valdo, ele fala na proposta dele, ele apresenta que você tem uma fase da vida preparatória e a outra produtiva, que você poderia pegar numa expectativa de vida de 70 anos, 35 anos você se prepara,
faz todo o teu alicerce, conquista tudo que você precisa, para, a partir dos 35, você começar a fazer práticas voluntárias. Quando eu estou em sala de aula, eu faço até uma linha no tempo, né, no quadro, e é percentual, gente. Então, eu e a Jaqueline começamos a fazer trabalho voluntário muito cedo. Lógico, o dia que a gente elencava dos 7 dias era o sábado, né? A gente começava era sábado. A gente começou no sábado. No sábado. Então, a gente pegava o sábado e separava o sábado inteiro, não, algumas horas do sábado para fazer um trabalho voluntário. Ao longo dos anos, isso foi ampliando. Hoje, a gente já pode dizer que por baixo está meio a meio. Tá? Metade do nosso tempo numa semana é para trabalho voluntário. A outra metade é ainda para trabalho, na essência, para poder manter o alicerce. Eu tenho todo o alicerce, construímos na nossa fase preparatória todo o alicerce que a gente gostaria? Não. Mas está tudo certo. Vamos continuando. Vamos com a expectativa e trabalhando nisso aí. Botando sempre a assistência voluntária. Não é tomar lá da cá, tá? Eu vou fazer... Senão vai ficar igual o guia cego. Aí é guia cego. Vou fazer o trabalho voluntário, que aí eu vou ganhar na cena. Não é por aí. Tá? Muitas das vezes o que você vai ganhar é exatamente o aprendizado com aquilo ali. Aquele aprendizado que você precisa. Que nem aquela propaganda daquela marca de cartão, né? Não tem preço. A gente não está ganhando nada, não, tá? Para fazer propaganda. O aprendizado no trabalho voluntário não tem preço. E aí você começa a entender como funciona a cabeça de um amparador, como entende o guia cego, que o guia cego é quando a gente, na nossa imaturidade, eu vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar mais lá na frente. Isso é uma postura de guia cego. É maldade? Não, ele acha que é assim, entendeu? E o assediador? Não, pode fazer, faz aí, que você vai ser milionário. Né? Quantas séries de terror falam isso, né? Faz um pacto ali que você vai... E aí tem tanto... Gente, todos nós temos traços a serem trabalhados que estão afinizados ou no nível de maturidade de um assediador. Todos nós temos traços a serem trabalhados que estão no nível de guia cego. E temos traços a nível de amparador. O que a gente tem que trabalhar é percentualmente eliminar ou diminuir exatamente até zerar. Quando a gente zerar, estiver trabalhando a nossa consciência nesse plano físico do planeta Terra ou nessa condição de multiexistencialidade que a gente se encontra, no nível só de amparo, chegou o momento de a gente virar bolinha. Consciência livre. E o que é uma equipe extrafísica? É uma equipe de consciências amparadoras. Elas jogam junto com a gente. Tá? Existe a equipe extrafísica de amparo, a gente viu lá atrás que nós temos o nosso amparador, e aí pode ter poucas têm um outro amparador. Quando você começa a trabalhar em outras situações, você ganha o amparo de função. Por exemplo, no momento que a gente está de pandemia, esses grupos de cientistas que estão trabalhando em prol de descobrir uma cura, eles, naquele nicho, além dos amparadores deles, recebem um amparo de função de pesquisadores para ajudar no encontrar aquela cura o mais rápido possível. Isso é um exemplo de equipe extrafísica. Existe também uma outra equipe extrafísica que, na verdade, a gente falou, você tem amparador? Não tem? Às vezes, alguns de nós têm até mais de um, mas não é um amparo como uma equipe que a gente está definindo aí. Seria, eu gosto de dizer que a quantidade de corpos humanos, somas disponíveis para uma encarnação é muito menor do que espíritos ou consciências no plano da estratosfera terrestre, da troposfera terrestre. Alguns números falam de, para cada encarnado, 7, outros falam 3, 9, isso não importa, mas sempre tem mais. Aí eu brinco, quando eu estou em aula presencial, eu brinco assim, olha, éramos 10, tinha um corpo físico para nascer. Tiramos na porrinha, eu fui o escolhido. E eu venho vivenciar essa experiência. Quando eu venho vivenciar essa experiência, alguns desses que ficaram são no mesmo nível de maturidade que eu. Então, vão aproveitar essa experiência para... Bom, enquanto eu não tenho um corpo físico disponível para mim, vou aproveitar essa experiência e vou ajudando ele. E aí esse filme Morrendo e Aprendendo ajuda muito nisso, para aproveitar a oportunidade. Tá?
Não perder a oportunidade. Não é essa equipe extrafísica que eu estou falando aí. É mais exatamente uma equipe ali que aproveita a sua experiência encarnada. Tá? Agora, nesse filme é legal porque tem uns que são menos maduros e outros mais maduros, e que ajudam no processo daquela encarnação. Também a gente pode dar um nome aí de uma equipe espiritual, uma equipe extrafísica daquela consciência. Tá? Então, tem esses dois vieses aí que eu interpreto. E o que é um assediador, gente? É uma consciência ou consciência, ou seja, é um ser humano encarnado ou desencarnado com pouco discernimento. Pô, como assim? Eu tenho um assediador vivo? Tem. Cada um com seu cada um. Né? Aquela pessoa que você... não quero nem ver perto essa pessoa. É porque, para você, ela te assedia. Entendeu? Você, óbvio, não vai gostar. Não vai. Lembra daquela história do passado que é fulano vem aqui em casa, hein? Vou botar uma vassoura de ponta cabeça atrás da porta para ele ir embora rápido? Ele está te assediando. Por que ele está te assediando? Porque ele tem um discernimento menor que você. Quando você entende isso, tá? E ela te perturba porque os pensenes delas não estão batendo mais com o modo de viver você. Quando você entende isso e você aproveita essa oportunidade, vê esse encontro com esse assediador como uma oportunidade de mostrar uma nova opção de vida para ele, você vai estar começando a se alinhar e se afinizar com o amparador. Porque você vai estar assistindo. Em vez de botar a vassoura de ponta cabeça atrás da porta, já que não gosto desses exemplos que eu fico falando, não, mas eu falo, é tirar a vassoura dali e sentar para conversar com aquela pessoa. Num dos Givaldo Franco desse da vida, ele deu um depoimento sobre isso. Vocês podem encontrar na Web TV lá do MAP, que eles já estão começando a disponibilizar. Ele dá um depoimento de uma amiga que ele cuidava sempre das flores, e essa amiga gostava das flores, mas sempre que ela ia lá, quando ela ia embora, as flores... Até que ele nunca se negou, ele sempre ajudou ela, até o dia que ele resolveu. Ele ajudou ela e ela parou de ter aquela... E ela não fazia por maldade, tá, gente? Era inconsciente. É porque é aquela história da pessoa. Isso, a planta tá tão bonita, e aí quando a pessoa vai embora, a planta murcha. Ninguém faz isso de propósito. Isso é energia. Entendeu? É a energia da pessoa, tá? Também não vou passar pano e dizer que nem eu ouço às vezes, isso é uma inveja branca. Não tem inveja branca, inveja é inveja. Isso aí. Porque tá errado mesmo. O que a gente tem é que encarar. Pô, se eu tô com inveja do fulano, eu tenho que correr atrás e se ele conquistou, por que eu não posso conquistar? É nesse sentido. Sim. Tá? E o que é um orientador evolutivo? Então a gente já viu o amparador, já viu o guia cego, já viu assediador, já vimos que tem equipes de amparadores, de extrafísicos, já viu que tem aquela equipe que aproveita e nos acompanha ali aproveitando a situação de encarnação para aprender também. Cara, alguém tem que gerenciar toda essa confusão. Essa equipe, esse grupo. É o orientador evolutivo. Então, são seres mais maduros que já vivenciaram essa experiência e que ficam conduzindo esses grupos nessa interassistencialidade. Dos temas de pesquisa que eu faço já há muitos anos, queria até já ter podido escrever artigo, alguma coisa, mas não tive tempo ainda, mas vou ter, é exatamente a reintrodução, ou o local, o espaço físico, aonde você reencarna. Eu não estou dizendo apenas em país, eu estou dizendo em bairro, cidade. Então, por exemplo, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, num bairro da Zona Norte, aonde, vizinho a ele, também num outro bairro, a Jaqueline nasceu. E isso facilita o reencontro. Ao ponto de que hoje a gente tem muitos dos nossos amigos em comuns de trabalho voluntário, que quando a gente começa a conversar, todos fizeram a sua reentrada em locais próximos. Ou seja, o orientador evolutivo pensa assim, vamos botar
essa reencarnação dessa galera aqui, porque vai esbarrar e vai facilitar. Ele é um grande gerente. Isso aí. O filme Avatar, ele ajuda você, exatamente. É o planejamento dessa reentrada, dessa encarnação. Isso aí. Tá? Então, ele é um grande gerentão. É o nome dado à consciência de nível evolutivo a 75% de um serenão. Pessoa viva em seus últimos estágios evolutivos, apresentando alto grau de equilíbrio e saúde de seus corpos. O serenão é quase o 100%. Ainda não é bolinha, tá, gente? Ele ele tem um ciclo ainda reencarnatório muito suave. A maior parte deles não tem mais a necessidade ainda, mas interage ainda com o plano físico, tá? A gente vai ver isso numa aula mais lá na frente, sobre a escala proposta pelo professor Val. Mas aí, no caso do orientador evolutivo ou evoluciólogo, ele está num nível de maturidade como consciência de 75% serenão. Aí todo mundo deve estar pensando, estou longe disso. Quando você tem acesso ao conhecimento da projeção, do desprendimento, e se interessa pelo tema, você já não está lá no iniciozinho, né, dos 10%. Você já está mais de 30%, 40% aí no processo dessa escala evolutiva. Equipe de amparadores, mas a gente vai falar isso mais adiante. A equipe de amparadores, ela investe quando ela percebe isso. Então, quanto mais você investir em você, no estudo e na prática, na teática, mais amparo de função você vai ter, o teu amparo vai qualificar, e alguém pode estar perguntando, eu posso trocar de amparador? Sim, claro que pode. No nível de maturidade, você vai galgando etapas, tá? Também o filme Um Bicho para o Céu ajuda a ver isso, né? Exatamente, tem uma relação muito bacana lá. Uma diferença de amparo. E a característica básica do evoluciólogo é o domínio de técnicas de evolução e o uso desse conhecimento como orientador de evolução de grupos. Então, ele é um cara que já está muito mais pensando em polikarmas e grupo karma, e principalmente polikarma. Ele não está mais pensando só na evolução dele, já. Ele sabe que aquilo ali vai rolar naturalmente. Equipes de orientadores evolutivos podem assistir ao transe na segunda morte de consciência extrafísica, ou seja, podem auxiliar. Tudo que ela falou assim, quando você começa a jogar, você vai crescendo no nível, porque é importante você sair logo para voltar, não necessariamente para uma nova encarnação, mas para ajudar naquele campo. Não, e na reciclagem também da consciência. Tem uma cena do filme, no livro e no filme do Nosso Lar, que é até por aquela... eu esqueci o nome da atriz, mas ela fez também Violetas na Janela. Ela é a mãe dele. Que ela, acho que era a mãe dele, que ela fala, olha, eu tenho que voltar. Ué, mas você... não, vou reencarnar porque ainda tem fulano, beltrano, ciclano lá, que eu preciso encarnar para interagir e continuar. Sim. Como a Jaque gosta de falar, nós já tivemos muitos pais, muitas mães, já fomos pais de muitos filhos, mães de muitos filhos, tá? Então, não é só... Por isso que o desapego tem que ser natural, gente. Isso tem que cair na real. Tá? Então, chegando aqui já nesse ponto da aula, cabe uma pergunta, né? Eu acho que já é pertinente. Aquele seu parente querido, falecido há tanto tempo, ou até recente, que você não consegue esquecer ou jamais esqueceu, será que já terá passado pela segunda morte? Ou até poderia ampliar, será que se ele não passou, você tem influência sobre isso? Eu poderia ajudar? Poderia ajudar de alguma forma? Se você evoca ou chama sempre esse seu parente e ele ainda não passou pela segunda morte, ele pode atingir você com energias conscienciais doentias, até sem saber, de modo inconsciente, atuando como um guia cego. Isso aí. Na verdade, você hoje tem a oportunidade de ter mais consciência do que ele, porque ele talvez não tenha acessado a esse conhecimento quando estava encarnando. Tá? Então, a nossa responsabilidade cresce muito. Eu gosto de falar, e a gente sempre fala no curso presencial... E agora a gente já sabe, né? Exatamente. A gente, quando apresentou lá na primeira aula, quem está chegando não viu ainda, a gente falou que a gente dividiu esse curso em três blocos. Partes. O primeiro bloco é a apresentação de um paradigma novo, um desafio novo, conhecimentos novos, explicações de fenômenos e estados alterados. Segundo bloco, com técnicas, falando mais específico. E o terceiro bloco, puxão de orelha, não, reforma íntima.
Reforma íntima, onde a gente vai ver que está na hora de a gente jogar junto. Parceria. E sermos responsáveis pelos nossos atos. Isso é um tipo, infelizmente, ainda comum de assédio e que causa doenças mentais, físicas e até orgânicas. Tá? Bom, qual postura evolutiva devemos adotar em nossos dias, nessa louca vida humana? Sermos mais amparadores ou amparados? É o que a gente tem falado essa aula toda, né? O que você acha, Ju? Você já está pronto para assistir ou você ainda se coloca só como assistido? E aí, a gente vai finalizando que se eu fosse um anjo da guarda, viveria para te guardar. Como ainda sou humano, vivo para te amar. Então, através do amor ao próximo, você já deve praticar, colocar em prática tudo aquilo que você espera de um amparador. Então, se você acha e que tem e que espera tudo que você possa vir a esperar de um anjo da guarda, de um mentor, de um amparador, você tem que praticar a mesma coisa para o seu próximo, porque aí você está se afinizando e linkando com eles. É isso aí. Se você não fizer o que você espera de um amparador no dia a dia, você vai estar abrindo portas para fazer links energéticos com guias cegos e com assediadores, e depois você vai reclamar: estou sendo assediado. Não. Você buscou esse assédio. Somos corresponsáveis pelo que vivenciamos. Tá? Isso aí. Você é responsável. Bom, a parte prática é um desafio para vocês. É praticar o EV, tentar as 20 vezes, mas com um foco. Como eu disse que essa aula é dividida, na próxima aula, o que eu quero que vocês pratiquem ao longo da semana? O EV, o estado vibracional. E utilizando aquela receitazinha, né, da projeção, botar um foco projetivo em cada exercício energético, a seguinte questão para você: eu já estou pronto para amparar? Porque pode surgir essa dúvida, né? Como a gente coloca para você aí? Eu vou ter uma postura mais amparadora ou de amparado? Então vamos colocar isso ao longo dessa semana, e aí na próxima aula a gente vai vir exatamente com esse debate. Sempre lembrando, coloquem as suas perguntas, mandem para a gente, revistadoespiritismo@map.org.br. A gente já respondeu as perguntas de junho, a de julho, a gente agradece todas aquelas que já foram enviadas, e visitem a nossa página no MAP Oficial, curtam, sigam lá o nosso Facebook, se inscrevam no canal, acionem o sininho para ter sempre acesso às novidades. Aqueles que não viram, vejam as aulas anteriores, sempre revejam, que pode surgir novas dúvidas, e também podem pegar a parte de áudio na web Rádio MAP. É isso aí. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso, né? Até quarta. Até a quarta, e que todos tenham uma boa semana, e foco projetivo. Já estou pronto para amparar? Semana que vem a gente conversa sobre isso. Legal?